A mãe dele repetiu a mesma frase durante 30 anos. Um dia você vai entender. E Elias cresceu odiando essa frase. Cresceu achando que ela era só um jeito frio de fugir das respostas. Ele nunca entendeu. Nunca. Até a madrugada em que o telefone tocou. A ligação chegou às 3h17. O som vibrou pela casa escura como se alguém tivesse batido na porta com força. Elias acordou no susto, com o coração disparado, já sentindo que tinha algo errado antes mesmo de atender. A gente sempre sabe, né? Tem ligações que vêm com cheiro de desespero. Era a cuidadora da mãe dele. A voz dela tremia. Seu Elias, vem agora. Ela pediu por você. Só por você. Ele não questionou. Não calçou nem os 2 sapatos iguais. Saiu correndo na chuva gelada, tropeçando na calçada molhada, quase caindo 2 vezes. A cidade inteira parecia estar dormindo. Menos ele e a urgência que empurrava o peito dele para frente. A chuva respingava no rosto, mas Elias não sentia. Sabe quando a alma corre mais rápido que o corpo? Era isso. Enquanto dirigia, só uma frase rodava na cabeça dele, martelando como se viesse da própria memória. Um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Ele não queria entender nada. Ele só queria chegar a tempo. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias com segredos de família e verdades que mudam vidas, lembre de deixar seu like agora e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a manter essas histórias vivas. Quando estacionou em frente ao hospital, o prédio parecia um monstro branco no meio da madrugada. Frio, quieto demais, luz demais, cheiro demais. E Elias lembrou, como se uma mão puxasse ele para trás no tempo, que a mãe dele sempre odiou hospitais. Sempre. Quando ele caía da bicicleta e ralava o joelho, ela dizia, levanta, a mãe cuida, a mãe resolve. E limpava tudo ela mesma, com aquela firmeza que parecia coragem, mas agora ele entendia que era medo. O corredor principal do hospital estava vazio. As luzes antigas pareciam estourar na vista dele, e cada passo ecoava como se o lugar inteiro estivesse ouvindo. O médico apareceu no meio do corredor, sério demais. Falou alguma coisa, mas Elias não escutou. Só viu a mão do médico apontando para o final do corredor. Para o quarto dela. Elias caminhou, mas parecia que o chão esticava, que o corredor duplicava de tamanho a cada passo. Parecia que o mundo estava segurando ele pelo colarinho e dizendo, não entra, não vê isso, não encara. Mas ele entrou. A mãe estava acordada, e isso foi o primeiro choque. Ela quase não abria os olhos nas últimas semanas. E agora estava ali, olhando direto para ele, como se tivesse guardado todas as forças só para aquele instante. Os dedos dela tremiam. O peito subia e descia devagar demais. O ar saía numa luta silenciosa. Elias se aproximou, com medo de tocar, medo de quebrá-la. Mãe, tô aqui. Os olhos dela brilharam. Um brilho molhado, quase febril. Ela tentou falar. A boca abriu, mas nada saiu. Tentou de novo. Desistiu. Respirou fundo. E na terceira tentativa, ela conseguiu. A voz saiu como um fiapo. Meu filho, me perdoe. Elias sentiu o estômago cair. Perdoar o quê, mãe? O quê? Os olhos dela se moveram devagar, apontando para a bolsa dela, na cadeira ao lado. Uma bolsa velha, marrom, que ela nunca largava. Ela ergueu a mão, como se quisesse alcançá-lo, mas o braço não aguentou. Caiu no colchão. Elias segurou a mão dela. Sentiu a pele fria, fina, quase transparente. Mãe, fica comigo. Fica comigo. Ela respirou uma última vez. Uma respiração longa, pesada, como quem solta o corpo no mundo pela última vez. E então, ela parou. Os olhos dela ficaram abertos, fixos, apontando para a bolsa, como se, até no último segundo, ela tentasse guiar o filho. Elias ficou ali parado, com a mão dela na mão dele, incapaz de chorar, incapaz de processar. Ele tinha a sensação de que se respirasse forte demais, poderia quebrar aquele momento. Minutos depois, ou horas, ele não soube dizer. Ele puxou a bolsa para perto. As mãos tremiam. Dentro havia duas coisas. Um envelope amarelado,
com o nome dele escrito à mão. E uma chave antiga, de ferro pesado, tão velha que parecia ter saído de dentro de um século. Elias sentiu o coração pular no peito. A chave era grande, fria, e tinha um entalhe estranho na ponta, como se fosse parte de algo que não deveria mais existir. No envelope, havia uma frase escrita por ela: "Meu filho, o que você sempre buscou está atrás desta chave, e o que você encontrar vai doer, mas vai te libertar." Elias ficou olhando para aquilo com o mesmo medo que se olha para um abismo. Ele finalmente entendeu. A morte da mãe dele não era o fim, era o começo. Elias fecha o envelope com a mão trêmula e entende que precisa abrir a porta que ela temeu a vida inteira. A porta que aquela chave abre. A porta que ele nunca soube que existia. E o que tem do outro lado vai mudar tudo. No velório, muita gente falou sobre a mãe de Elias. Chamaram ela de guerreira, de mulher forte, de exemplo. Mas ninguém ali sabia da vida dela antes dele nascer. Ninguém conhecia Marta por inteiro. Elias também não. Naquela mesma noite, sentado no chão da sala, segurando a chave antiga que a mãe deixou, ele percebeu que precisava voltar. Não só para o passado dela, mas para um passado que ele nunca teve permissão de conhecer. Antes de ser mãe, Marta foi outra pessoa. Uma pessoa que Elias jamais imaginaria. E a história começa na fazenda Monte Alto, muitos anos atrás. Era uma dessas propriedades tão grandes que pareciam não ter fim. Campos verdes, casas brancas, cavalos brilhantes ao sol. E no centro de tudo, a mansão dos Montserrat. Uma construção enorme, com portas de madeira esculpida e janelas tão altas quanto árvores. E foi ali que Marta pisou pela primeira vez aos 17 anos, carregando apenas uma malinha de lona e 3 sonhos pequenos. Um par de sapatos que não machucasse, uma cama só dela e dinheiro suficiente para, um dia, estudar enfermagem. O corredor de entrada da mansão era tão silencioso que dava eco. As outras funcionárias falavam baixinho. Pareciam sempre encolhidas, como se tivessem medo até da própria sombra. Marta perguntava: "Por que vocês cochicham?" E elas respondiam: "Aqui, Marta. A casa inteira escuta." Naquela época, Marta era doce, tímida, extremamente trabalhadora, sempre com o cabelo preso, o avental engomado e o sorriso pronto para o bom dia. Ela acreditava que o mundo era mais gentil do que realmente era, até conhecer o Dr. Álvaro Montserrat. A primeira vez que o viu, Marta estava limpando os degraus da escada principal. Álvaro desceu devagar, arrumando os próprios punhos, vestido num terno claro que deixava claro o contraste entre eles. Ele não sorriu, não cumprimentou, mas olhou. Um olhar que durou pouco, mas foi fundo demais. Como se avaliasse, como se medisse. Marta apertou a esponja na mão até os dedos ficarem brancos. Não entendeu por que o coração acelerou daquele jeito. Nos dias seguintes, ele aparecia sem fazer barulho. No jardim, na cozinha, no corredor dos quartos. Sempre com o mesmo semblante sério, elegante. E sempre olhando um pouco mais do que deveria. Mas não era só o olhar. Elias descobriu, lendo as pequenas anotações que a mãe escrevia em pedaços soltos de papel, que o comportamento dele era planejado. Uma pergunta feita perto demais. Uma mão encostando sem querer no ombro enquanto ela carregava uma bandeja. Um elogio fora de contexto sobre o jeito dela arrumar a mesa. Marta desconfiava. Sentia algo estranho no ar. Um desconforto que não tinha nome, mas que ela conhecia no estômago. Aquele aperto que diz, corre, mesmo quando as pernas não obedecem. Mas ela não podia ir embora. A família dela dependia do dinheiro que ela mandava. Era a única renda da casa. E a mansão dos Montserrat era linda, mas funcionava como uma prisão de luxo. As janelas mostravam o mundo, mas ninguém ali podia viver dentro dele. As outras funcionárias tinham medo. Falavam dele como quem fala de tempestade. Dr. Álvaro não gosta de ser contrariado. Dr. Álvaro não aceita não. Dr. Álvaro é generoso quando quer e perigoso quando não quer. Marta não queria acreditar. Achava exagero. Fofoquinha de gente mais velha. Até o dia em que tudo mudou.
Aconteceu numa quarta-feira, fim de tarde, quando Marta terminava de passar a última pilha de roupas. Uma das cozinheiras entrou correndo na lavanderia. Marta, vai embora cedo hoje. Por quê? Ele mandou. Mandou todos os empregados saírem. Marta sorriu confusa. Mas ainda nem terminei o turno. A cozinheira pegou nos braços dela. Os olhos estavam arregalados. Marta, vai, anda. Mas antes que pudessem sair, o som da porta principal se trancando ecoou pela casa. Um som seco. Definitivo. A cozinheira gelou. Ah, não. Ele ficou. Marta não entendeu. Quem ficou? Ela não precisou de resposta. A mansão inteira respondeu por si. O silêncio que veio depois não era normal. Não era vazio. Era um silêncio pesado, cheio. Um silêncio que respirava. E então, os passos. Passos lentos, descendo a escada principal. Passos de alguém que sabia exatamente onde ela estava. O coração de Marta começou a bater tão forte que ela sentiu a roupa tremer. Ela tentou sair pela porta dos fundos, mas estava trancada. Tentou a lateral, trancada. A voz dele surgiu atrás dela, calma demais. Marta, por que tanta pressa? Ela congelou. Não virou. Não respirou. Elias apertou os olhos quando leu isso na carta. Era como se a mãe tivesse registrado em palavras o exato momento em que a vida dela teve fim e começo ao mesmo tempo. As próximas linhas não descreviam, não detalhavam. Apenas diziam: aquilo foi a noite em que o meu mundo acabou. E para Elias aquilo bastava. O que aconteceu ali? A mãe dele passou a vida tentando esquecer. E foi por isso que, horas depois do amanhecer, Marta fugiu. Com o vestido amassado, o cabelo desgrenhado, o rosto sem cor, e uma foto escondida dentro da roupa. Uma foto que ela não devia ter. Uma foto que quase custou a vida dela. Uma foto que mostrava exatamente o que ela nunca contou. No verso da foto, havia um nome escrito a lápis: Álvaro Montserrat. E foi segurando essa foto que Marta correu pela estrada de terra, com o sol nascendo atrás da fazenda, sem saber para onde ir, mas sabendo exatamente de quem precisava fugir. Elias fechou os olhos com força. A mãe dele, sozinha, jovem, fugindo de uma mansão que escondia monstros nas paredes. Ele respirou fundo. Sabia que tudo o que tinha acabado de descobrir era só o começo. Porque agora ele sabia quem a mãe dele tinha sido, mas ainda não sabia quem ela tinha enfrentado, nem o que ela tinha escondido dele durante toda a vida. E a única resposta que poderia preencher esse vazio estava atrás da chave pesada que ele segurava. O porão era proibido desde que Elias se entendia por gente. A mãe sempre trancava a porta. Sempre mudava a chave de lugar. Sempre dizia a mesma frase: ali não tem nada para você. Mas naquela noite, logo após enterrar a própria mãe, a frase soava falsa. Soava como um escudo, como uma muralha construída para esconder o que ela temia olhar. Elias desceu as escadas com a chave pesada na mão. A madeira antiga rangia como se reclamasse de cada passo. O ar ali embaixo era espesso, quase pegajoso, como se a umidade tivesse sido guardada por décadas. Ele acendeu a lâmpada pendurada por um fio. A luz amarelada piscou, se esforçando para iluminar a escuridão acumulada. O porão parecia um museu da vida que eles levaram por anos. Caixas empilhadas, malas velhas, móveis quebrados. Mas nada chamava a atenção tanto quanto o baú no canto, coberto por um lençol manchado. O baú, a fronteira proibida da infância, o coração dos segredos, a origem da frase que perseguiu Elias durante toda a vida. Um dia você vai entender. Ele se aproximou devagar. O lençol caiu ao toque, revelando madeira escura, envelhecida, reforçada com aros de ferro. A fechadura era grossa, antiga, praticamente uma cicatriz de metal. A chave se encaixou com um clique surdo, e por um momento, Elias sentiu algo estranho, como se o ar do porão prendesse a respiração junto com ele. Quando girou a chave, a fechadura cedeu com um estalo quase violento. Um som que ecoou fundo, quebrando décadas de silêncio.
Ele levantou a tampa devagar e o cheiro saiu primeiro. Um cheiro de papel envelhecido, roupas guardadas, lembranças abafadas. Era um cheiro que parecia dizer: você demorou demais. Dentro do baú, nada fazia sentido à primeira vista. Não havia um padrão, nem organização. Só vida, fragmentada, confusa, escondida. Elias começou a retirar item por item, colocando tudo no chão do porão. Primeiro tirou uma carteirinha escolar da mãe, de quando ela tinha só 14 anos. Ele passou o dedo sobre a foto. Ela sorria. Um sorriso que ele nunca conheceu. A Marta que o criou nunca sorriu daquele jeito. Depois, encontrou uma medalha de santo, presa a uma corrente quebrada. A medalha estava riscada, como se tivesse sido segurada com força durante anos. No verso, uma data gravada à mão. Ele não reconhecia a data. Seguiu tirando objetos. Um lenço com uma mancha marrom no canto. Uma notícia de jornal, dobrada diversas vezes. Um caderno pequeno, sem capa, com páginas arrancadas. Um frasco antigo de remédio, etiquetado como uso materno. Um rosário com as contas quebradas. Ele separou tudo, tentando entender. Mas nada parecia dizer nada. Até que encontrou o envelope amarelado, parcialmente queimado. O coração dele acelerou. O envelope tinha uma borda escurecida, como se alguém tivesse tentado destruí-lo e desistido no meio do caminho. Ele abriu. Dentro havia uma página de jornal. Uma manchete enorme, sensacionalista, como as que espalham boatos. Escândalo na família Montserrat. Empregada desaparece após noite de festa. Elias gelou. O artigo tinha quase a mesma data de nascimento dele. A mente dele tentou se defender, dizendo que poderia ser coincidência. Mas a coincidência terminou quando ele virou o jornal e viu a foto do homem descrito como o renomado Dr. Álvaro Montserrat. O mesmo homem da foto que estava mais abaixo no baú. Uma fotografia ainda mais velha, mais pessoal. E enquanto Elias a pegava, já soube que aquela foto não era só uma lembrança. Era uma prova. Quando ergueu a fotografia à luz fraca do porão, viu Marta. Não a Marta mãe, a Marta menina. A Marta antes da dor. Ela estava sentada no jardim da mansão Monte Alto, usando o uniforme branco engomado. O cabelo preso em um coque delicado. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Do lado dela, de pé, estava Álvaro Montserrat. Elias sentiu uma fisgada no peito. O mesmo olhar, o mesmo formato de sobrancelha, a mesma curva do nariz. Era impossível não perceber. Meu Deus, ele murmurou sem perceber. Esse homem tem... meus olhos. Foi como se tudo que estava guardado na cabeça dele tivesse ficado leve demais para segurar. Ele apoiou a mão na parede, tentando não cair. E foi nessa hora que encontrou algo que alteraria tudo de forma definitiva. A certidão de nascimento. O documento estava dobrado, escondido entre jornais velhos. E o nome do pai estava em branco. Mas atrás, grampeado, preso como se alguém quisesse que ninguém jamais visse, estava um pedaço de papel rasgado. Um papel de carta antigo, com o timbre da mansão. Não era um exame, era algo pior, mais cruel. Era um bilhete manuscrito. A letra era forte, agressiva, pontiaguda. Elias leu, e o sangue dele gelou nas veias. Não volte aqui. O dinheiro está no envelope. Suma com essa criança. Se aparecer de novo, a culpa será sua. Assinado A. Elias sentiu uma onda quente subir pelo rosto. O mundo ficou pequeno, sufocante. Ele afastou o papel como se ele queimasse. Não. Não, isso não pode ser verdade. Ele sabia. Ele sabia de mim e mandou eu sumir. A rejeição não era implícita. Era documentada, assinada. E o pior ainda estava por vir. Um envelope menor, lacrado com cera, estava no fundo do baú. O lacre tinha uma rachadura, quase quebrado, como se alguém tivesse hesitado por muito tempo antes de selar o conteúdo ali dentro. Na capa, com a letra inclinada da mãe, estava escrito: para o dia em que meu filho finalmente entender. A mão de Elias tremeu. Ele passou o polegar sobre as letras. Pôde imaginar ela escrevendo aquilo, sentada à mesa da cozinha, de madrugada,
quando achava que ele estava dormindo. Imaginou a voz dela dizendo: "Um dia você vai entender." Imaginou o rosto dela quando guardou esse envelope dentro do baú, sabendo que talvez morresse antes de vê-lo aberto. Respirou fundo. Abriu o envelope devagar, como se abrisse o próprio peito. Dentro havia uma carta, escrita à mão, com tinta azul escurecida pelo tempo. A letra era firme, mas havia lugares onde o traço tremia. Ele começou a ler. "Meu filho, se você está lendo esta carta, é porque Deus decidiu que meu silêncio já cumpriu seu papel." As lágrimas começaram a borbulhar nos olhos dele. Ele piscou, tentando enxergar melhor. "Eu nunca quis te dar um pai morto, mas o pai que você teria não merecia viver dentro de você." Elias engoliu seco. "Você nasceu de uma noite que eu nunca escolhi, uma noite que destruiu quem eu era. E ainda assim, você foi o único pedaço de luz que sobrou." Ele levou a mão à boca. O ar ficou curto. "Eu tentei te proteger do sangue dele. Eu tentei evitar que o mundo visse a semelhança. Eu tentei te criar longe da sombra dele. E tentei fazer você me odiar, porque é mais fácil odiar uma mãe do que odiar a si mesmo." As palavras tinham um peso que Elias nunca sentiu na vida. Ele limpou o rosto com a camisa. Seguiu lendo. "Quando você era pequeno, eu repetia que um dia entenderia. E agora chegou esse dia. Filho, o homem que gerou você fez da minha vida um medo constante. Eu fugi dele carregando você debaixo do coração. Eu escondi seu rosto. Eu escondi seu sobrenome. Eu escondi até a mim mesma." A carta tinha manchas de lágrima. Lágrimas antigas. Elias virou a página. "Se algum dia você quiser saber quem ele foi, a foto está no baú. Mas eu imploro, nunca deixe o nome dele definir quem você é." As últimas linhas tremiam. "Eu só sobrevivi porque você existia. E se minha vida foi dura, meu filho, você foi a única coisa que valia a pena. E no final, me desculpe por ter sido sua muralha, mas era isso ou entregar você ao monstro." A carta caiu das mãos de Elias. Ele deixou o corpo cair sentado no chão frio do porão. Ao redor dele, todos os objetos, fotos, papéis e lembranças pareciam mover o ar. Pareciam olhar para ele. Pareciam dizer: "Agora você sabe." E o pior é que ele sabia mesmo. Sabia demais. Sabia de onde veio. Sabia quem realmente foi seu pai. Sabia quem realmente foi sua mãe. E tudo que achava que entendia sobre a própria vida não significava absolutamente nada. Respirou fundo. Olhou ao redor. E então percebeu. O baú ainda tinha mais. Uma caixa pequena, escondida no fundo. E o nome na tampa era curto, direto, e escrito pela mãe. Álvaro. Elias sentiu o peito apertar, porque sabia que se abrisse aquela caixa, não haveria mais volta. E mesmo assim, ele levou a mão até ela. A caixa marcada com o nome Álvaro parecia pequena demais para carregar tanto peso. Pequena demais para guardar o tipo de verdade que destrói uma vida inteira. Elias abriu devagar, como quem invade um túmulo que nunca deveria ser mexido. Lá dentro havia apenas 3 objetos. 3. Mas cada um parecia feito de chumbo. O primeiro era uma chave. Uma chave de latão, fina, elegante, com um brasão na ponta. Um M estilizado, envolto por ramos retorcidos. Era o mesmo brasão que aparecia na fachada da mansão Monte Alto. A chave do escritório do patrão. O segundo objeto era uma fita de cetim azul, quase desbotada, com um pequeno nó na ponta. Elias quase passou reto por ela, até perceber que estava manchada. Uma mancha escura, quase preta, antiga. E o terceiro era um envelope com dinheiro. Notas velhas, fora de circulação. O dinheiro do suborno, intacto. Marta nunca tocou em 1 centavo daquilo. Ela preferiu passar fome a usar o dinheiro que comprava o silêncio dela. Elias sentiu o estômago revirar. Ele olhou outra vez para a fita azul, para a mancha, para a chave. E então a carta que ele encontrara no envelope anterior começou a fazer um sentido muito mais cruel. Ele respirou fundo, tomou coragem e voltou a carta da mãe para as mãos. A parte que ele não tinha lido ainda estava dobrada no fundo.
Ele abriu. E naquela parte, a mãe contava o que ele nunca imaginou. Filho, a pior parte de guardar um segredo não é escondê-lo, é lembrar dele todos os dias. Ela começava assim, não com ódio, não com raiva, com cansaço. Um cansaço que ele nunca soube ver. Eu tinha 17 anos. Trabalhava como empregada na mansão Monte Alto. A casa era tão grande que parecia engolir as pessoas. Eu era nova demais, inocente demais e pobre demais para ser vista como gente. Elias sentiu o peito travar. Ele conseguia imaginar a mãe naquela idade, trabalhando dobrada o dia inteiro, tentando ser invisível. Os Montserrat tinham poder, poder real, poder de mudar destinos com uma frase, poder de arruinar uma vida com um olhar. Ela continuava. O Dr. Álvaro me tratava como se eu fosse parte dos móveis, não como uma pessoa. Mas com o tempo, ele começou a reparar em mim. A mão de Elias tremeu. Eu não soube reconhecer o perigo. Ele elogiava meus cabelos, dizia que eu tinha mãos finas, que eu costurava como ninguém. E eu acreditava que ser elogiada era ser valorizada. A carta mudava de tom, ficava mais pesada, até o dia em que ele mandou todas as outras empregadas embora mais cedo. A casa ficou silenciosa, e eu soube que havia algo errado, mas já era tarde. Elias fechou os olhos por um segundo, se controlou, e continuou lendo. Não vou te contar detalhes, filho. Não quero que seu coração carregue as imagens que o meu teve de suportar. Só posso dizer que, naquela noite, eu deixei de ser menina. E não por escolha. As palavras pesavam mais que qualquer objeto do baú. Quando percebi que estava grávida, o desespero veio primeiro. Eu tinha medo de que ninguém acreditasse em mim. Medo de perder o emprego. Medo de ser jogada para fora da cidade como lixo. Porque naquela época, uma mulher pobre não tinha direito nem de chorar. Ela relatava a primeira tentativa de contar à dona da casa. Meu filho, eu fui ao quarto da esposa dele. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar a bandeja de chá. Achei que ela me ouviria, achei que uma mulher entenderia outra mulher. Mas quando abri a boca, ela bateu a porta na minha cara antes mesmo de eu pronunciar seu nome. E ao final do parágrafo, uma frase que Elias nunca mais esqueceria. Na casa dos poderosos, a dor dos pobres precisa ser silenciosa. Ele respirou fundo, mas a carta não dava trégua. Quando o Dr. Álvaro descobriu que eu estava grávida, ele não disse nada. Só mandou entregar aquele bilhete e o dinheiro. Elias olhou para o maço de notas velhas no chão. Ele achou que minha dignidade tinha preço. Achou que podia comprar seu desaparecimento. Eu peguei o dinheiro só para fingir que ia obedecer, mas nunca gastei. Guardei como prova. Prova de que eu sobrevivi sem ele. De que você cresceu sem precisar do dinheiro sujo dele. A história avançava. Ela contou como fez a mala com pressa, com medo de cada passo no corredor, ouvindo a respiração dos capangas, como desceu a colina atrás da casa sem olhar para trás, como correu pelas trilhas da mata com a barriga pequena pesando o dobro. Eu só parei de correr quando cheguei à casa da dona Rosália. Ela era uma senhora simples, viúva, temente a Deus. Me deu um copo d'água e disse: "Fique, aqui ninguém te acha." Elias nunca ouvira falar dessa mulher. Foi ela quem te viu nascer. Foi ela quem segurou minha mão no hospital. Foi ela quem te envolveu no primeiro cobertorzinho. Mas ela também foi embora cedo demais. A carta seguia mais densa, mas agora com uma dor mais íntima. Depois que a dona Rosália morreu, fiquei sozinha no mundo com você no colo. Aprendi a lavar roupa para fora, cozinhar para famílias grandes, limpar quintais de madrugada. Eu fazia de tudo para você comer 3 vezes ao dia. A lembrança de Elias começou a se misturar com as palavras da carta. Ele lembrou das marmitas simples, do cheiro de produto de limpeza impregnado na roupa da mãe, das noites em que ela dormia sentada, encostada na parede, enquanto ele dormia no colchão ao lado. E todo dia, sem falhar, eu repetia para mim mesma: um dia ele vai entender. Esse dia é agora. Elias passou a mão no rosto. Continuou lendo. Eu te proibi de brincar com certos meninos, porque eram filhos dos homens dele. Eu te proibi de estudar na cidade vizinha, porque sabia que lá viviam parentes dele. Eu te acordava cedo demais, segurava sua mão forte demais, falava alto demais.
porque eu vivia com medo. Medo de que ele te encontrasse. Agora ele entendia cada reação dura, cada proibição, cada bronca, cada silêncio. Eu sabia que um dia você iria perguntar pelo seu pai. E eu também sabia que, se eu dissesse a verdade, você carregaria vergonha da própria existência. Eu não queria isso para você. Foi então que ela explicou a escolha mais dura de todas. Eu preferi que você me odiasse. Preferi que você pensasse que eu era controladora, amarga, rígida. Preferi que achasse que eu tinha medo da vida. Porque era melhor você me odiar do que odiar a si mesmo quando soubesse de quem veio. O nó na garganta de Elias virou dor física. Ele respirou fundo, sentiu o peito queimar e continuou lendo. E quando anos mais tarde meu corpo começou a falhar, eu sabia que meu tempo estava acabando. Eu sabia que não teria chance de te contar olhando nos seus olhos. Eu sabia que morreria levando sua mágoa. Mas também sabia que, quando você abrisse este baú, tudo mudaria. E a última parte da carta era quase um sussurro escrito. Filho, eu não consegui viver em paz, mas eu consegui te criar longe da escuridão dele. E isso é tudo o que uma mãe pode querer. No final, uma frase sublinhada. Você não sabe o preço que eu paguei para você existir. Elias deixou a carta escorregar das mãos. A cabeça baixou. Os ombros caíram. Ele ficou ali, sentado no chão do porão, cercado pelos restos da vida da mãe, tentando processar o que significava existir por causa de uma violência e ser criado por causa de um amor que ela nunca ousou demonstrar direito. Ele chorou. Chorou pela mãe, por ela menina, por ela adulta, por ela fugindo, por ela trabalhando até sangrar as mãos, por ela segurando o segredo como se fosse uma cruz, por ela morrendo sem nunca poder dividir o peso com ninguém. E no meio das lágrimas, ele percebeu algo. A chave da caixa do patrão, o bilhete ameaçador, a fita azul manchada. Tudo aquilo era prova de quem realmente representava o perigo. E então o pensamento mais inevitável de todos surgiu. Ele precisava ver a mansão Monte Alto, com os próprios olhos. Aquilo que destruiu a mãe começava ali. Aquilo que o criou sem pai também. E naquele instante, com o rosto marcado pelas lágrimas e as mãos sujas de poeira do porão, Elias tomou a decisão que guiaria o próximo bloco da história e mudaria tudo. A chave com o brasão parecia mais pesada do que quando Elias a pegou pela primeira vez. Talvez porque agora ela não era apenas metal. Era história. Era sangue. Era dor acumulada por décadas. Ele atravessou a estrada de terra com o carro velho da mãe, o motor falhando a cada subida. O sol começava a descer, pintando o céu com um laranja triste, quase enferrujado. O mesmo tom que ele imaginava ver todos os dias nos olhos cansados dela, quando chegava do trabalho. A placa enferrujada apareceu à direita. Propriedade privada. Mansão Monte Alto. Ele nunca tinha passado daquele ponto. A mãe proibia, sempre proibiu. Quando ele era criança, ela dizia que havia cachorros bravos. Na adolescência, dizia que tinha caçadores. Na fase adulta, apenas dizia, não se aproxima, nunca. Agora ele entendia o porquê. A cerca velha estava aberta. O cadeado quebrado há muito tempo. O mato, alto o suficiente para engolir as pernas. E a estrada, tomada por raízes grossas que pareciam segurar o chão. A mansão surgiu no final da curva, enorme, cansada, trincada, mas ainda arrogante, mesmo à beira do esquecimento. Era como um monstro adormecido, coberto de rachaduras. Elias desceu do carro, sentiu o ar diferente, pesado, como se respirasse o passado. A porta principal estava escorada por uma corrente frouxa. Ele empurrou com força e ela abriu, rangendo como se reclamasse da interrupção. O cheiro de pó e abandono saiu primeiro. Depois veio o silêncio. Aquele silêncio que só casas enormes conseguem criar. Um silêncio que parece observar. Ele entrou. O chão de madeira estalou sob seus pés. Quadros enormes cobriam as paredes. Retratos dos Montserrat. Homens sérios. Mulheres com vestidos engomados. Famílias que pareciam ter nascido acreditando que mandavam no destino dos outros. E então ele viu.
No fundo do corredor, ao lado da escada principal, havia um retrato enorme. Um homem alto, forte, com um paletó branco impecável e o mesmo olhar que Elias via no espelho todos os dias, ainda que nunca tivesse percebido antes. O patrão, Álvaro Montserrat. A garganta de Elias secou. Ele se aproximou devagar, como quem encara um fantasma. As mesmas sobrancelhas, o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de segurar a mandíbula quando sério. A mãe tentou esconder isso por 40 anos. E conseguiu. Ele encostou a ponta dos dedos na moldura. O pó se levantou. E, de repente, uma voz rouca, fraca, sozinha, ecoou pela sala. Eu sabia que um dia você viria. Elias se virou tão rápido que quase tropeçou no tapete antigo. No canto da sala, sentada numa cadeira de balanço quebrada, estava uma senhora muito idosa, magricela, curvas encurvadas, pele marcada por cada ano de trabalho duro. Ela olhava para ele sem medo, como se já soubesse quem ele era antes mesmo dele nascer. Eu cuidava da sua mãe, ela disse sem se levantar. Eu vi quando ela chegou aqui na fazenda pela primeira vez, e eu vi quando ela saiu. Elias se aproximou devagar. Quem é a senhora? Sou apenas alguém que sabe demais. Ela respondeu com uma risada curta. E que já não tem mais idade para esconder nada. O coração dele bateu forte. Então, a senhora sabe o que aconteceu? Sei porque vivi aqui desde menina. Sei porque vi patrões fazendo o que queriam. Vi mulheres sendo silenciadas. Vi meninas deixando de ser meninas. E vi sua mãe tentando sobreviver. Elias sentou-se num banco antigo perto dela. As mãos tremiam. Me conta tudo, ele pediu. A minha mãe. Ela morreu sem conseguir falar. A mulher respirou fundo. Ela era boa. Ela começou. Boa de um jeito que pouca gente consegue ser. Trabalhava calada, sorria pouco, mas era responsável. E o patrão reparou nisso. Ela olhou para o retrato na parede com um olhar de desgosto. Ele sempre reparava, sempre, nas moças novas, nas viúvas, nas meninas que mal sabiam falar direito. E ninguém fazia nada porque ele era o dono de tudo. Os olhos dela encheram de lágrimas contidas. No dia que aconteceu, eu ouvi o barulho. Eu ouvi sua mãe chorar baixinho. Eu ouvi ela sair correndo da casa. E ouvi o patrão trancar o escritório como se tivesse guardado um segredo. O peito de Elias apertou. Minha mãe tentou contar para alguém. Ela balançou a cabeça. Ninguém queria ouvir. Ninguém queria sofrer as consequências. Era mais fácil culpar a vítima. É sempre mais fácil. Elias respirou fundo, tentando controlar o tremor da voz. Ela estava grávida. Sim. A mulher encostou a mão no joelho dele. Uma mão fraca, mas firme. E quando ele descobriu, o patrão enlouqueceu. Disse que aquilo mancharia o nome da família. Quis resolver do jeito dele. As palavras caíram como pedras. Ela fugiu naquela noite. Só conseguiu porque eu deixei a porta dos fundos aberta. Elias encarou a mulher surpreso. A senhora ajudou ela? Se eu não ajudasse, ela morria. A mulher engoliu seco. E junto com ela, você. O silêncio que veio depois parecia vivo. Elias baixou a cabeça. Minha mãe carregou isso sozinha. Carregou, a mulher disse. Mas ela carregou porque você era tudo para ela. Porque você era a única coisa boa que sobrou daquela casa. E ela te criou com a força que poucas pessoas teriam. A mulher respirou fundo pela última vez antes de continuar. Filho. Ela chamou, mesmo sem ser mãe dele. Você tem os olhos dele. Mas não tem a alma dele. Não tenha medo disso. A frase entrou em Elias como um alívio cortante. Ele agradeceu, levantou-se, olhou uma última vez para a mansão, para o quadro, para os restos de um mundo sujo que quase destruiu a mãe dele, e saiu. O cemitério ficava no alto da colina. Quando Elias chegou, o vento frio batia na roupa como se arrancasse pedaços de passado. A grama ainda estava úmida da chuva. O túmulo recente tinha a terra escura, marcada pelo peso do luto. Ele parou diante da cruz simples, sem enfeites, sem luxo, do jeito que ela sempre quis.
Ele respirou fundo, lento. Deixou o ar sair como se soltasse um peso preso no peito desde criança. Mãe. A voz saiu quebrada. Agora eu sei. Ele se ajoelhou na terra fria. Eu sei porque a senhora não dormia. Porque trancava a porta 3 vezes. Porque falava comigo duro. Porque nunca quis que eu soubesse onde era essa maldita mansão. As lágrimas caíram sem esforço. Eu sei porque a senhora repetia aquela frase. Um dia você vai entender. Eu não entendia porque não queria ver. Porque era mais fácil te culpar. Ele passou a mão pela grama como se estivesse tocando a pele dela. Mas eu entendi. Entendi tudo. Entendi que a senhora me criou sozinha, com medo, com vergonha que não era sua, com dores que nunca contou e com um amor que nunca ousou dizer, mas que eu carreguei em cada detalhe da minha vida. Ele retirou do bolso a carta da mãe, já amassada. Eu te perdoo, ele disse chorando, e peço que me perdoe também. O vento soprou mais forte, como se respondesse. Ele pegou o bilhete cruel do patrão, aquele com a letra agressiva mandando ele sumir. Ele riscou um fósforo. O fogo acendeu com força, e ele deixou o papel cair sobre a chama. As palavras de ódio se contorceram, escureceram, viraram cinzas. Ele deixou o vento levar. Era o que faltava para fechar a ferida. Depois, tirou do bolso a foto da mãe jovem. Linda, viva, doce, mesmo sem saber o que a vida faria com ela. Essa ele guardou. Ficou de pé. Respirou fundo. Encostou a mão na cruz e disse: agora eu entendi, mãe, e prometo, nunca mais vou deixar sua dor virar silêncio. Ele virou-se para ir embora, mas antes deu um último olhar para o túmulo. A chuva começou a cair de leve, como se lavasse o passado. O caminho de volta do cemitério parecia outro mundo. A cidade continuava igual. Casas velhas, calçadas tortas, ruas molhadas, mas Elias caminhava diferente, como se tivesse deixado uma parte do próprio corpo lá atrás, enterrada junto com a mãe. Ou talvez, como se tivesse recuperado algo que não sabia que faltava. Ele apertava a foto da mãe jovem entre os dedos. Era a única peça do passado que ele queria carregar. Todo o resto, o patrão, a mansão, o bilhete, a dor, ele deixaria onde pertenciam, no pó. Quando chegou em casa, a porta ainda estava entreaberta do jeito que ele deixou. A noite caía, lenta. A luz amarelada da cozinha parecia menor, mais fraca do que antes. Ele entrou. A mesa ainda tinha a toalha velha de crochê. A chaleira ainda estava no fogão. E o silêncio, aquele silêncio que sempre o incomodou, agora parecia abraçá-lo. Ele sentou-se, respirou fundo e abriu novamente a carta da mãe, não para entender, mas para sentir. As palavras dela agora tinham outro peso, agora ecoavam diferente, agora machucavam e curavam ao mesmo tempo. Em uma parte, ela dizia: eu nunca pedi para você me entender em vida, só pedi para você não me odiar quando a verdade chegasse. Elias fechou os olhos. Imaginou o rosto dela quando escreveu aquilo. O cansaço nos dedos, a respiração curta, o medo de que ele nunca abrisse aquela carta. E ali, sentado na velha cadeira da cozinha, ele percebeu uma coisa que ninguém jamais tinha dito para ele. A mãe dele não era dura. Ela era resistente. Ela não era fria. Ela era assustada. Ela não era autoritária. Ela estava tentando impedir que a sombra dos Montserrat caísse sobre o filho. E ele, por anos, só enxergou a superfície, a rigidez, a severidade, a distância. Mas agora, ele via a verdade. Ela o amou como deu, como conseguiu, como soube. E isso bastava. Ele abriu os olhos, respirou de novo e guardou a carta no bolso como quem guarda um amuleto. Foi então que percebeu algo estranho. A casa tinha um vento leve passando pelo corredor. Elias se levantou e seguiu o som. Era a porta do quarto dela, entreaberta. Pela primeira vez desde o velório, ele teve coragem de entrar. O quarto parecia esperar por ele, como se o próprio tempo tivesse segurado o ar ali dentro. A cama estava arrumada.
O terço estava no criado mudo, e sobre a colcha havia uma caixinha de madeira pequena. Ele se aproximou. A caixinha estava aberta. Lá dentro havia apenas um papel dobrado, escrito com a letra dela, bem redondinha, quase infantil. Elias, se você estiver lendo isso, então finalmente entendeu. E eu posso descansar. A vida foi dura comigo, filho. Mas você nunca foi meu castigo. Você foi minha luz. As mãos dele tremiam. Cuida de si. Cuida do seu futuro. E nunca deixa ninguém te dizer que você é menos do que é. Você veio da dor, mas não nasceu para repetir ela. Elias apertou o papel contra o peito e chorou novamente, mas agora de um jeito diferente. Não era o choro da perda, era o choro da compreensão. Era o choro de um filho que finalmente viu a mãe como ser humano, falha, assustada, machucada, mas profundamente amorosa. Ele guardou o bilhete, olhou ao redor e decidiu que precisava sair. Caminhou até a sala, pegou o casaco da mãe pendurado no cabide, colocou nos ombros. Parecia um abraço. Um abraço que demorou 40 anos para existir. Saiu de casa e caminhou até o alto da rua, de onde dava para ver a cidade inteira. Com o vento batendo no rosto, ele finalmente sentiu leveza. Não leveza por esquecer, leveza por entender. A carta tinha feito mais do que revelar um segredo. Ela tinha libertado. Elias pensou no patrão, pensou na mansão, pensou na pobreza da mãe, na fuga, no desespero. E pela primeira vez, percebeu que nada disso definia quem ele era. O sangue podia explicar o passado, mas não determinava o futuro. Ele era mais mãe do que patrão, mais fuga do que violência, mais sobrevivência do que origem. E naquele instante, no alto da rua silenciosa, com as luzes da cidade cintilando abaixo, ele fez uma promessa simples. Eu vou viver por mim, mãe, com dignidade, com calma, com verdade. Nisso, o sino da igreja tocou, como se marcasse o fim de um capítulo. Elias sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Voltou para casa, fez café, sentou à mesa. Pela primeira vez, a casa não parecia vazia, parecia dele. Ele acendeu uma vela diante da foto da mãe jovem. A chama tremia, dançando com o vento. E ele disse em voz baixa, quase um sussurro: agora eu entendi tudo, e prometo, nunca mais vou deixar sua dor virar silêncio. A chama balançou como se respondesse. E assim, naquela noite, a história da mãe finalmente encontrou descanso. E a história de Elias finalmente começou. O amanhecer daquele dia chegou devagar, não como um recomeço explosivo, mas como uma luz suave que invade a casa pela fresta da cortina. Elias acordou sentado na mesa, com o casaco da mãe ainda sobre os ombros e a vela apagada pela metade. Ele tinha dormido ali mesmo, e pela primeira vez em muitos anos, não acordou com o peito apertado. A dor estava lá, mas agora era uma dor entendida. E dores compreendidas deixam de ser fantasmas. Ele levantou devagar. O silêncio da casa não era mais o silêncio da ausência. Era o silêncio da paz. Caminhou até a pia. Lavou o rosto. E quando olhou no espelho, percebeu algo estranho. Os traços dele, os olhos puxados, a mandíbula firme. Sim, ainda lembravam o patrão. Ainda tinham o DNA do homem que tirou tanto da mãe. Mas quando Elias respirou fundo, ele percebeu que o que ele via no espelho não era o reflexo dele. Era o reflexo dela, da mãe, da mulher que fez milagre com nada, que levantou a casa sozinha, que escolheu o silêncio para proteger o filho. Ele encostou a mão na borda da pia e deixou esse pensamento entrar inteiro. Meu rosto é metade dele, mas minha vida é inteira dela. Foi aí que ele decidiu que a história não terminaria como começou. Ele deixou a casa arrumada, guardou as cartas em uma caixa nova, colocou a foto da mãe no criado mudo e vestiu uma camisa limpa. Saiu, andou pela rua devagar, sentindo cada passo tocar o chão com um peso diferente. A vizinhança olhava para ele com aquele respeito estranho que só surge quando alguém perde um parente. Mas, pela primeira vez, Elias não sentiu pena de si mesmo. Ele sentiu gratidão por ela. Quando chegou ao centro da cidade, parou diante da igreja.
Um grupo de senhoras conversava na porta. Elas sempre falavam da mãe dele, às vezes com pena, às vezes com julgamento. Hoje, Elias decidiu que não seria mais o menino que abaixa a cabeça. Ele passou pelo grupo e ouviu uma delas dizer: "Coitada da Marta, a vida toda sofreu." Ele parou, virou-se e, com a voz calma, uma calma nova, respondeu: "Ela sofreu, mas venceu." As mulheres se olharam sem entender. Elias continuou: "Ela cuidou de mim sozinha. Ela me salvou de coisas que ninguém aqui imagina. E tudo o que ela fez foi por amor." As mulheres ficaram em silêncio, talvez pela primeira vez. Elias seguiu caminho, foi até a praça da cidade, sentou-se no banco ao lado da fonte e deixou as memórias virem. Ele lembrou da mãe levando pão seco enrolado num lenço para economizar dinheiro. Lembrou dela costurando até tarde da noite. Lembrou do jeito como ela arrumava o cabelo dele quando ele ia para a escola. Lembrou da frase: "Um dia você vai entender." E agora, ele entendia. Mas a história ainda não acabou, porque a vida não para quando a revelação chega. Enquanto ele estava sentado ali, uma sombra se aproximou. Andava devagar, com a bengala apoiada no chão de pedra. Era a antiga empregada da mansão, a mesma que contou para Elias o que viu. Ela se sentou ao lado dele sem pedir permissão. "Eu sabia que te encontraria aqui," ela disse, ajeitando o xale nos ombros. Elias olhou para ela, surpreso. "A senhora veio atrás de mim?" "Vim," ela respondeu, "porque ninguém deveria carregar um passado desse sozinho." Ele ficou em silêncio. A mulher respirou fundo e continuou: "Você não deve nada ao sobrenome Montserrat. Nada. Eles tiraram muito da sua mãe, mas ela devolveu para o mundo algo que eles nunca tiveram." "E o que seria isso?" Elias perguntou. "A capacidade de amar sem pedir nada em troca." Ele sentiu um nó na garganta. "Elias," ela disse, colocando a mão enrugada sobre a mão dele. Sua mãe fez o que mulheres fortes fazem desde o começo dos tempos. Ela transformou violência em cuidado, transformou medo em proteção, transformou dor em vida. A mulher sorriu. "E agora é você quem decide o que faz com isso." Elias olhou para o céu. As nuvens se moviam devagar, como se o tempo tivesse afrouxado. "Eu só quero viver em paz," ele disse. "Então viva," ela respondeu. "Mas não se esconda." E depois, como se carregasse a frase fazia anos, a mulher completou: "Você não é o filho do patrão. Você é o filho da Marta." Elias fechou os olhos. Essa frase era tudo o que ele precisava ouvir. Era o ponto final que faltava. O que nenhuma certidão, nenhum bilhete, nenhum papel poderia dizer. Ele se levantou. A mulher também, apoiada na bengala. "Obrigado," ele disse. "Não agradeça a mim," ela respondeu. "Agradeça a ela." A senhora foi embora. Elias ficou olhando até ela desaparecer na esquina. Então respirou fundo. Voltou para casa. Quando entrou, o cheiro dela ainda estava lá. O cheiro de sabão simples, de café antigo, de vida real. Ele colocou a foto da mãe sobre a mesa da sala. Acendeu uma nova vela e, como se ela estivesse sentada ali na cadeira de balanço, ele disse com toda a força que tinha: "Eu vou honrar você, não pelo que você sofreu, mas pelo que você me deu." Ele sorriu. Um sorriso leve. Um sorriso de quem finalmente entrou na própria vida. E enquanto a vela queimava devagar, iluminando só o necessário, Elias sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Paz. Não a paz que vem da ausência de dor, mas a paz que nasce quando a verdade deixa de ser um peso e vira um lar. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez pensar no peso silencioso que tantas mães carregam sem nunca pedir nada em troca, então deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, cada história guarda uma verdade escondida. E toda semana a gente abre mais um baú cheio de segredos que precisam ser contados. Obrigado por ficar até o fim. A gente se vê na próxima verdade.